Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados abençoados irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais essa oportunidade preciosíssima que o Senhor nos dá de meditarmos nas santas e sagradas Escrituras. Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós iremos concluir o livro do Êxodo, capítulo 39 e 40, conclusão do Êxodo, e iniciaremos Levítico, o livro das leis, o livro dos números, né? Bem bacana. Esse ponto é bem interessante. Seja como for, Deus continua nos abençoando, nos dando graça. E vamos à conclusão. Hoje é o 39 e o 40. Aí concluímos Êxodo e Levítico capítulo 1. E aí quando formos orar, já oramos agradecendo na nossa oração pela conclusão do Êxodo e também pelo início do Levítico. Tá bom? Vamos à leitura. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul e púrpura e carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Esses estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre azul, entre a púrpura, entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. E fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntaram. E o cinto do artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, gastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com nomes dos filhos de Israel, ou seja, das 12 tribos. E pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras, e em memória para os filhos para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Preste atenção que a todo momento, como o Senhor ordenara, como o Senhor ordenara, como o Senhor ordenara a Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, ratificando, deixando claro que é para fazer, que é para obedecer conforme o mandado do Senhor, conforme a ordenança do Senhor, conforme a direção, a orientação dada por Deus. Aleluia. Fez também o peitoral de obra de artifício como obra de éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado, ou seja, 2 palmos. E engastaram nele 4 ordens de pedra, ordem de um sárdio, um topázio, um cabúnculo, e esta é a primeira ordem. E a segunda ordem, esmeralda, uma safira e um diamante, ou seja, 3, 6, 9 e 12. E a terceira ordem, um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, de turquesa, uma sardônica, um jaspe, engastadas no seu engaste de ouro. Quando a gente olha assim, eu já falei, lamento que poucas pessoas pediram o vídeo, mas os que pediram vão entender melhor. Que eu passei o vídeo lá sobre as medidas do tabernáculo, lá também tem as roupas sacerdotais. Não sei se você olha logo quando ele entra no Santo do Santo, ele mostra e dá para você ter uma ideia. Ou também você pode pesquisar, tá? Dar um Google aí, ou um comentário bíblico, ou um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, e aí você busca lá, tem também, para que fique mais claro que às vezes essas informações para muitas pessoas elas são novas e parece um pouco confuso, mas não é. Tá tudo na devida ordem e tudo tem um sentido específico e um propósito. E aí eu falo assim, eu procuro sempre criar esses recursos para poder facilitar para vocês, pela didática, né? Como eu sou professor, eu sei como é que é isso aí, mas como eu sempre falei, volto a falar, o lado do aluno, da aluna, do irmão, da irmã, compete a cada um de vocês. O que eu posso fazer é ler e proporcionar mais alguns recursos para facilitar o seu entendimento. Mas você precisa ter esse desejo, esse interesse de buscar mais, de conhecer, de querer entender. Porque no início realmente parece um pouco confuso. Algumas falas, algumas letras. Por isso que, como eu sempre falo para os alunos, é importante um dicionário bíblico. Porque tem algumas palavras que a gente vai ouvindo aqui. E se eu for parar para pontuar e explicar, a leitura fica muito extensa. Então eu apenas faço a leitura e espero que desperte essa fagura. Como você viu aqui algumas palavras que a gente olha aqui, poxa, mas que palavra é essa aqui, né?
engastaram. Que palavra é essa aqui, né? Colseiras. Então aí você vai lá no dicionário, pesquisa, entende melhor e tem uma melhor compreensão, tá bom? Vamos seguir. E as pedras eram segundo os nomes dos filhos de Israel, segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo, olha agora, as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral, cadeizinhas, aí são uns nomes assim que você olha assim, aí tem que pesquisar no dicionário. Cadeizinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e as 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeizinhas de tranças de ouro nas 2 argolas e nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas e as 2 outras cadeizinhas de trança puseram nos 2 engastes e a puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com o cordão azul, para que estivessem sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode, obra tecida de todo azul, e o colar do manto estava no meio dele, como um colar de cota de malha. E este colar tinha uma borda em volta, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda das romãs. Uma campainha de romã, outra campainha, outra romã, nas bordas do manto, a roda para ministrar o Senhor, como o Senhor lá ordenara a Moisés. E fizeram também as túnicas de linho fino, obra tecida para Arão, para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras e de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido e azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade em ouro puro, e nela escrever escrito com esta gravura de selo, em letra maiúscula, está na minha Bíblia, santidade ao Senhor, que é aquela aqui na frente da mitra. E ataram-a com um cordão azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então eles executam a obra, eles concluem a obra com excelência, e agora chegou o momento, o tabernáculo é entregue a Moisés. A obra está pronta. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus vasos, os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, as suas colunas, as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, seus varais e o seu propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e pães da proposição, o castiçal de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança de todos os seus vasos e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus vasos e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, coberta, a porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40, esse é o último capítulo, e aqui nós iremos concluir o livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterá nele a mesa, e porá em ordem os que devem pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, diante da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nelas porá água. E depois porá o pátio em redor, e pendurarás as cobertas à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, será santo. E ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. E vestirás Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também fará chegar os seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e ungirás como ungisse a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção será por sacerdócio perpétuo nas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu que no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro mês que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ele em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem do pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação castiçais, de fronte ou de frente à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro puro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão, seus filhos, lavaram nela as suas mãos e os seus pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegaram ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou-se também o pátio ao redor do tabernáculo, o altar, e pendurou a coberta na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então perceba que tudo o que Moisés fez foi seguir exatamente, detalhadamente, as ordenanças do Senhor, na confecção de cada utensílio, de cada peça, de cada instrumento, desde um colchete, desde uma argola,
tudo desde uma base de um varão, desde o tipo de madeira, madeira de cetim, cobertura por ouro, puro por dentro e por fora, a peça que era o couro batido, no caso a peça do castiçal, a mesa da proporção com todos os detalhes e as roupas sacerdotais, tudo, tudo. Após ter feito tudo, ter consagrado, ter orado, ter abençoado, Deus vem, a sua presença se manifesta através dessa nuvem, deixando claro que Deus estaria no meio do seu povo, caminhando com o seu povo. Então, quando a nuvem levantava e começava a caminhar lentamente, o povo já tinha o entendimento que era momento de desmontar o tabernáculo, levantar o acampamento e continuar caminhando rumo à terra prometida, rumo a Canaã, né, em nome de Jesus. Então, aqui nós concluímos a leitura do Êxodo para a glória de Deus e agora nós vamos iniciar a leitura do Levítico. Mas como eu havia falado para os irmãos, por isso que eu estou, né, com essa Bíblia, e aqui eu vou, que é a Bíblia apologética, né, que ela é uma Bíblia que ela traz as defesas bíblicas contra seitas e heresias, e também tem livros apócrifos, e eu gosto da introdução que ela faz de cada livro. Então vamos lá. Introdução ao livro de Levítico. Título: faz referência aos levitas, a tribo sacerdotal. Foi o nome atribuído em grego pela Septuaginta, no hebraico Vavikta, é isso mesmo, Vavikta, que significa e chamou, as duas primeiras palavras do livro. Eu não sou muito bom em hebraico, então eu vou aqui só para o irmão se situar, tá? E a irmã também. Autoria e data. Esse é o terceiro livro escrito por Moisés, conforme é demonstrado na passagem neotestamentária de Marcos 1,44. Entre outras semelhantes, também foi elaborado durante a peregrinação no deserto entre 1450 e 1410 a.C. O assunto, o seu tema principal é a santidade. A palavra hebraica é Kodesh, traduzida por santidade ou santo. Aparece mais de 150 vezes em suas páginas. A expressão sereis santos porque eu sou santo é frequentemente repetida em todo o livro. 11:44, 11:45, 19:2, 27 e 20:26. Sua linguagem é voltada para a classe sacerdotal. Sacerdote, sacrifício, sangue e ofertas são termos comumente referidos. É um verdadeiro manual do levita, a tribo sacerdotal, por meio da qual são orientados nas minúcias, ou seja, nos detalhes, no sacrifício do serviço do tabernáculo em geral. Também são instruídos como respeito às grandes festas do calendário hebreu, em diversas leis dietéticas, ou seja, de alimentação, e que regulamentavam a vida diária do povo de Israel. Ok? Vamos então iniciar a leitura, e aí quando nós vemos o capítulo 1, nós já vamos fazer a oração agradecendo pela conclusão do Êxodo e também pedindo a bênção pelo livro do Levítico. Os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. E a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para que a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e aspergirão o sangue à roda sobre o altar, em volta do altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fresura, as suas pernas, lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, quando fala holocausto, é queimar totalmente, fica só a cinza, só o pó. E a sua oferta for de gado miúdo, e de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem mancha, ou seja, não podia ser nenhum animal defeituoso, manco,
sem cego, com nenhum problema. Tinha que ser um animal, entre aspas, né, perfeito, sem nenhum defeito. E degolará ao lado do altar da banda do norte perante o Senhor. E os filhos de Arão e os sacerdotes espargirão seu sangue à roda sobre o altar. Depois partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, o sacerdote, e os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fresura e as pernas levar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e queimará sobre o altar do holocausto. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas e de pombinhos, e o sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhes torcerá o pescoço com a sua unha, e as queimará sobre o altar, e sobre o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará, e o lançará junto ao altar para a banda do oriente no lugar da cinza, e fendê-las-á com suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha, e está no fogo. Holocausto é oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. Então nós concluímos o livro do Êxodo, agora iniciamos o livro do Levítico, como nós temos esse pano de fundo nessa introdução, como se fosse um verdadeiro manual de como deviam sacrificar, de como deviam cultuar, de como deviam adorar e também festejar o Senhor. Então, perceba agora que Deus ele faz questão, por isso que eu falo sempre que a Bíblia é o nosso livro de fé, regras, normas e práticas, porque aqui ela vai pontuando, vai mostrando a maneira correta como Deus queria que o povo o servisse e adorasse. E o adorasse. Claro que trazendo para os nossos dias de hoje, tem muita coisa aqui, como por exemplo esses sacrifícios, já foram abolidos, mas vale a pena lembrar, e vale a pena também, como fala Tessalonicenses 5:21, examinar tudo e retende o bem, tem muita coisa boa, no sentido aqui que nós vamos pegando e trazendo para a nossa vida e passamos a aplicar. E você vai ver que, sem sombra de dúvida, o seu relacionamento, a sua qualidade em relacionar-se com o Senhor, com o culto, com a adoração, com o louvor, com a palavra, vai melhorar muito. Eu falo isso sem medo de errar, tá bom? Então, nessa oração, nós vamos agradecer pela conclusão do livro do Êxodo e também já agradecendo pelo início da leitura do livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, o Nazareno, o Emanuel, o Filho de Deus, nós queremos te bendizer e te agradecer pelo que tu és, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua justiça e pelas tuas misericórdias, que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas na manhã deste dia chamado hoje, e são as causas de nós não sermos consumidos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, pela conclusão do livro do Êxodo. Pai, ensina-nos, meu Pai, a cumprir, a executar, assim como Moisés, assim como Aholiabe, assim como Bezalel e todos quantos estiveram ali envolvidos na construção, na confecção de cada elemento, de cada utensílio para o tabernáculo, eles fizeram. Pai, que nós possamos ter esse esmero, que nós possamos ter essa dedicação, que nós possamos ter esse afinco, esse amor para realizar, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não quando der ou o que sobrar, mas o melhor e da melhor maneira possível. Por isso, meu Pai, olha para nós com olhar de amor e olha para dentro de nós e arranca toda a preguiça, arranca toda a mornidão, arranca todo o desânimo, todo o cansaço, todas as desculpas fajutas e esfarrapadas e que possamos nos esforçar um pouco mais, como o Senhor mesmo disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Esforça-te e tem bom ânimo que eu serei contigo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Oh, aleluia! Que nós possamos nos esforçar um pouco mais, que nós possamos ter um pouco mais de bom ânimo para realizar a nossa obra, o nosso chamado e a nossa vocação. Muito obrigado pela leitura do Êxodo, Pai. Agora, nesse momento, eu quero apresentar o livro de Levítico e já te agradecer. É o terceiro livro do Antigo Testamento, o qual nós iniciamos já com o capítulo 1. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para que possamos entender que o Senhor não quer que as coisas sejam feitas desordenadamente, relaxadamente, a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas que possamos entender e compreender e assimilar e aplicar que tudo deve ser feito com ordem e decência, porque é para o Senhor. Por isso, Deus poderoso, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto e nos ajuda a entender e compreender, mas acima de tudo, a aplicar, a vivenciar de uma maneira, meu Pai,
como agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa e dá vitória. Vai de encontro com os teus filhos, vai de encontro com as tuas filhas, fortalece aquele que está fraco, anima aquele que está desanimado, levanta, restabelece, coloca de pé o caído, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos, crendo, acreditando, confiando na vitória, e por ela agradecemos. Muito obrigado, muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, aquele que era e é, aquele que adivinha, o Todo-Poderoso Deus. Fica conosco e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã.